E a semana da tier list finalmente chegou na selva, uma das rotas mais importantes do jogo, que mais teve mudanças aí nas últimas atualizações, desde a última tier list que a gente fez no mês passado. E aqui a gente vai classificar todos os heróis, tá? Dos mais fracos aos mais fortes, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! E ó, aproveita que faltam menos de 200 pessoas pra gente bater a meta de 60 mil seguidores aqui no YouTube, tá? Se você quiser fortalecer também, se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta de um conteúdo de rock, cola aí, ó, se inscreve, é só apertar o botãozinho aí rapidinho. Vamos ajudar a bater essa meta aí, falta muito pouco, por menos de 200 pessoas, você pode ser uma delas para fortalecer também. E lembrando para você que essa semana tá saindo vários vídeos de tier list. Esse daqui é o vídeo da selva, já saiu da rota superior, já saiu da rota do meio, mas caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, eu vou tentar deixar linkado aí nos cards que pode ser que já tenha tido os outros vídeos também que falta trazer de suporte e de atirador também, fechou? Mas sem enrolações, vamos começar logo. E aí, essa é a minha tier list para esse mês de abril, e eu sei que você nessas horas já tá vendo algumas coisinhas aí meio estranhas. Ah, não sei por que esse herói tá tão lá em cima, por que meu herói favorito tá tão lá embaixo. Calma, meu pequeno gafanhoto, eu vou te explicar certinho o motivo de cada um, começando ali pelos memes. A gente tem dois memes nesse mês, Dian Wei e o Wing. Eu sei que o Dian Wei é um dos heróis mais difíceis de classificar nessa lista aqui, ou melhor, é mais difícil que as pessoas que estão nos elos mais baixos do jogo entenderem por que a gente coloca ele como meme, tá? O Dian Wei é um herói que nos elos iniciais ele é muito forte, porque ele é simples, ele só anda pra frente e dá ataque básico. É um herói fácil de jogar e com certeza você vai conseguir carregar alguns jogos com isso. O problema é que quando você vai chegando nos elos mais altos, o herói se torna um meme absoluto, porque o kit dele é extremamente pobre, é muito, mas muito inferior aos principais selvas que a gente tem no jogo, que oferece muito mais coisa pro time, muito mais opções até pro próprio jogador ali, e o Dian Wei fica muito fácil de ser cauterado, então ninguém joga com isso aqui nos elos mais altos, quem dirá no competitivo ou algo do tipo. Então ele é um meme absoluto, que é sim bom nos elos iniciais, recomendo legal pra você que tá começando na selva, mas que depois de um tempo você vai ter que abandonar isso aqui, senão você vai ficar afundado por muito tempo, não vai conseguir subir porque o boneco é muito meme, ele precisa de um rework. Já o Wing vai sofrer esse rework, tá? Já foi anunciado na China que ela daqui, a gente não tem a data certinha de quando vai acontecer, mas provavelmente esse ano ela vai ter algumas mudanças nas habilidades dela para que ela possa se tornar mais meta, porque no momento ela tá bem cansada, bem fraco. É uma péssima escolha na selva, é um herói que demora para escalar, faz tudo de um pouco e não faz nada direito, e você tem infinitas opções melhor que ela no meta atual, e já faz um tempo também, tá? Então esses dois são os nossos memes. Passando pros heróis fracos, a gente tem Feng, Agu, Liu Bei e Pássaro. Liu Bei, né? Antes que eu me confunda e fala Li Bei aqui. Liu Bei. O Liu Bei e o Feng, eles entram num lance de que assim, a selva não tá boa para atiradores. Então, na ranqueada, você até consegue, às vezes, colocar um Feng ou um próprio Liu Bei ali e carregar os jogos. Os dois heróis, eles não são muito fracos, não é nada do tipo. Só que o meta não tá dos melhores para esses dois heróis, então eles acabam perdendo muita prioridade. Hoje você quer ter ou assassinos em barra ali, né, guerreiros que se destacam muito no X1, que conseguem absorver muito bem uma side, ou então, dependendo do jogo, um tanque. Atirador é bem off-meta atualmente, então não dá pra subir muito a posição deles, mas não são dois heróis fracos não, tá? Você consegue sim ganhar partidas e usar eles, às vezes até em elos mais altos. O Agu, ele era um meme antigamente, mas ele subiu um pouquinho na nossa tier list. Com esse buff que ele recebeu, e principalmente com esse buff nos itens de tanque, o Agu tá muito mais interessante do que antes. Eu coloquei ele no fraco ainda, porque a gente precisa ver mais, e não é um herói que ainda aparece com tanta frequência, mas ele tem total potencial de já aparecer na próxima tier list como ok, tá? Principalmente quando o servidor brasileiro aprender a jogar mais com o estilo dele, né, que é um tanque suporte pro time, pode ser que ele suba nessa classificação. E o Pássaro, depois do rework, é curioso, né? O Pássaro, ele sempre foi um herói bem off-meta. E o pessoal que era mono gostava muito, hoje em dia os monos não gostam tanto. Mas eu acho que o Pássaro, ele tá tendo uma dificuldade de, assim, é um herói muito nichado, em que os monos não são mais felizes, porque o legal, entre aspas, do Pássaro era invadir desde o nível 1, era ter um X1 muito forte e tudo mais. E esse Pássaro atual, ele é um herói que escala mais pro jogo e ele é mais útil pro time, ele tem um papel um pouquinho diferente do anterior. Então ele ainda não caiu nas graças de ninguém, nem dos monos, nem da galera que não é mono, porque você tem escolhas muito mais fortes, então normalmente ele vai ficar como fraco. Mas ele não é tão fraco assim não, tá? Ele tem o seu valor aí, dependendo da composição, dependendo do seu elo, tranquilamente. Passando pro tier dos OKs, a gente tem heróis numa linha muito próxima, né? Hanshin e o Kong. São dois heróis que, principalmente o Kong nas mãos de mono, pode esbagaçar muito o lobby, tá? Ele vira um boneco forte, não vou dizer muito forte, mas ele vira um boneco forte tranquilamente. E o Hanshin é a mesma coisa, na mão de quem é muito bom, ele vira um boneco forte, porque eles são heróis que conseguem desequilibrar muito a partida e pegando vantagem, pegando kill cedo, se o cara joga bem, esquece, tá? Provavelmente o lobby já acabou.
porque eles vão fazer um V9 tranquilamente, mas são heróis ok's, que no meta, querendo ou não, você tem escolhas muito melhores que ele. A Athena, que também tá ganhando um pouco mais de prioridade na nossa lista, a Athena, ela tá começando a entrar com mais força aqui na nossa região. Antigamente ela era um herói só conhecido por, vou ficar 0/10, 0/15, não vou fazer nada no jogo. Hoje não, você tem uma Athena mais tanque, você tem uma Athena que consegue causar bastante na fight, sair vivo, voltar e não ficar ali com o frag totalmente negativo. Hoje em dia a Athena tem muito mais valor e eu acho que ela tem até potencial de continuar crescendo. Kong Ming é aquele herói que eu sempre recomendo nos elos mais baixos para você carregar jogo, ele é muito bom, mas em elos mais altos ele fica muito fraco, até porque um mago na selva também não é das melhores coisas, o meta não tá muito para isso. Sun Ce tanque, aí a gente já mistura um pouco com o Ato, mas o Sun Ce tanque perdeu um pouco de prioridade, hoje a gente tá vendo muito mais Sun Ce na rota superior. E aquele Sun Ce mais de dano mesmo, aquele Sun Ce para chegar na backline e causar o máximo de dano possível. O Ata é um herói que ele é forte na selva, ele é forte na rota superior também, ele tem o seu valor, mas atualmente tem outras opções muito melhores que ele, então ele tá meio que perdido no meta, né? Ele tá numa zona do ok ali, porque ele não consegue aparecer tão bem nem no top, nem na selva. Mank é uma boa escolha sim, principalmente nas mãos de bons jogadores, é um herói que pode desequilibrar algumas partidas, muito bom no X1, é um herói que tem o seu valor, mas também não tá muito mais forte que os outros heróis que a gente vai falar aqui na lista acima. Sima Yi é aquele caso meio curioso, porque a gente acha que ele é um meme, só que na verdade ele é bom e ele tem um valor, só que o valor dele também é difícil de encaixar e você precisa ver nas mãos de bons jogadores. É um herói que, pô, se o cara pega pra jogar de vez em quando, ele vai afundar teu jogo, a real é essa. Mas se ele pega pra masterizar, vai ter muitas partidas que o Sima Yi vai conseguir fazer a boa, mas o pessoal aí que jogava AoV sabe que esse Sima Yi é muito mais fraco ao pene do AoV. Butterfly, ela caiu um pouco de prioridade, mas ela talvez seja a minha mais difícil de classificar aqui, porque eu coloquei ela no ok, mas ela é facilmente um herói forte, tá? Facilmente. Eu sei que quem não ouviu essa minha explicação vai achar que eu tô falando que a Butterfly é fraca. Não, poderia entrar aqui, só que pra mim ela tá numa zona do meio, entre forte e ok. Com os nerfs que ela recebeu, ela depende muito do Snowball. Ela tá mais ou menos parecido com o Hanshin no quesito de, se for um herói que consegue snowballar, consegue pegar bastante kill, resetar na fight e tudo mais, faz bagaçar o jogo. Mas se ela não conseguir muita vantagem, se ela não conseguir muita kill cedo, ela vai ser um Diego bem mais ou menos, bem meia boca, e não vai conseguir equilibrar muito, não vai conseguir desbalancear muito o lobby. Então eu vou deixar ela no ok, mas com essa menção rosa que ela poderia estar no início do forte tranquilamente também. E já que a gente tá falando dos fortes, fica aquela dica pra você que todos os dias a gente faz live aqui no YouTube e na Twitch, a partir das 5 da tarde, com sorteio de skins pro pessoal do YouTube, com lojinha de skins lá na Twitch pro pessoal que assiste as lives poder resgatar. A gente entrega aí mais de 10, tem semanas que entrega até mais de 15 skins por semana para quem acompanha as lives aqui. Recomendo que você colhe todos os dias a partir das 5 da tarde, tá? Landing é um dos heróis mais high tier desse forte aqui, tá? Ele tá quase beirando muito forte. Atualmente ele tá bem legal no meta, tá desbalanceando bastante, funciona em elos baixos, mas também tá funcionando no high tier. Os principais jungles do nosso servidor também estão jogando com ele. Fica de olho no Landing, tá? A call do Landing é muito forte, ele deve ou tem tudo para aparecer no tier muito forte na próxima atualização ou na próxima tier list. O Zilong, ele é um forte querendo ir pro ok, tá? Se a gente tivesse que fazer uma troca de posições, talvez eu trocaria ele com a Butterfly, se fosse para fazer alguma troca, porque ele é bom, ele é forte, mas ele tá meio esquecidinho, assim. Eu não consigo tirar ele do forte no momento, porque ele é um herói que, bem jogado, ainda assim consegue impactar legal o jogo pós-rework. Mas, de qualquer forma, ele nessa lista aqui, talvez ele seja o menos impactante desses todos os heróis que eu vou falar na sequência. Então, vai ficar só no forte. O Pei saiu do tier muito forte, ele continua assim, sendo um ótimo carregador, continua sendo muito bom. Você pode carregar muitas partidas com ele, mas o nerf, de repente, colocou ele um pouquinho abaixo desses próximos heróis que a gente vai falar na lista, tá? Pouca coisa, mas também poderia ficar numa zona do meio entre o forte e muito forte. Musashi é outro herói que é muito sólido há muito tempo, você pode usar em todos os elos. Apareceu com essa build de tanque, mas essa build de tanque não convenceu. Pode continuar mantendo, fazendo a build de AD, e é um herói que sim, também sempre fica nessa zona do forte e do muito forte. Li Bei, o Li Bei tava quase entrando no muito forte, ele tava quase quebrado, pra falar a verdade, ele tava muito forte, apesar de ter um começo de jogo bem difícil. Nas últimas atualizações ele foi tão bufado que, pra mim, ele já tava quase entrando aqui, mas acabou não entrando, eles deram um nerfzinho nele na questão das stacks, então hoje ele tá forte. Nada mais do que isso, não tá nem muito forte, nem pra baixo, ele tá só forte. Na Kururu, tem uma das melhores escolhas que eu já falei pra quem tá começando agora, pra quem tem a Nakoruru, fácil de jogar, extremamente efetiva, carrega muito o jogo, é um ótimo herói, tá? Ela é um ótimo herói, mas que não tá ainda acima desses outros heróis que a gente vai falar. E o Kyo, que também cresceu muito na minha tier list, é um herói que o brasileiro, no geral, tem aprendido a jogar mais com ele. Aliás, tem vídeo aqui no canal do Dani ensinando a jogar de Kyo, o Jungle da Volcade, então acho que pode ajudar demais vocês aí. Mas é um herói que sim, pode
desequilibrar um jogo de forma absurda, mas também é aquele herói de early game. Tem que fazer muita coisa no começo do jogo. Se não fizer nada, esquece, teu herói vai ficar inútil. E o Doom como uma opção aí de tanque na selva, boa, muito boa, só que não é melhor do que a próxima opção que a gente ia falar. Mas o Doom selva é muito forte, na minha opinião. Assim, poderia tranquilamente, se a gente falar só de tanques, poderia tranquilamente querer brigar aqui nesse muito forte. Mas no momento eu ainda vou deixar ele um degrauzinho abaixo, porque no muito forte a gente já começa com Kai, o maior tanque que a gente tem no momento na selva, no competitivo, no elo alto, no elo baixo, não importa. O Kai tanca muito e dá bastante dano. É um herói fácil de jogar, extremamente completo. Continua sendo a melhor opção para você que quer jogar de tanque na selva. O Lan, o pessoal vai falar assim, pô, mas o Lan foi nerfado, ainda vale a pena jogar com o Lan? Vale. O Lan tanque continua forte e o Lan AD sempre foi forte. Então, você pode sim continuar jogando com ele normalmente, ele não tá mais tão opressor. Antigamente, né, nas últimas atualizações, o Lan era aquele herói que você tinha que banir, você era obrigado a banir, senão todo mundo ia picar e ia acabar o jogo logo. Hoje não precisa ser assim, hoje dá pra você jogar contra esse Lan, mas isso não muda o fato que ele continua muito forte e continua carregando alguns jogos 1v9, então ele ainda tá nessa lista. Jing e Luna é sempre os dois exemplos que eu dou, pra mim os dois melhores selvas, assim, by far, que a gente tem no nosso servidor. São heróis muito meta na China, na KPL, meta no nosso High Elo. Se você ver a maioria dos jogadores da selva do High Elo jogam de Jing e Luna. Assim, são heróis extremamente fortes que fazem um V9 numa partida, mas que demandam centenas e centenas e centenas de partidas para vocês masterizarem e serem jogadores bons de verdade com esses heróis. Então, não tem o que fazer. São heróis que você vai ter que jogar 500 partidas para começar a entender o básico, 1000 partidas para começar realmente a carregar em elos mais altos, e ter ali 1.500, 2.000 partidas para você ser um cara muito bom de Luna e de Jing, e ainda assim você vai ter aí gente no servidor chinês que tem 5.000, 10.000 partidas com esses heróis, e ainda assim eles vão continuar evoluindo, e são heróis que têm uma curva infinita. Você sempre vai aprender alguma coisa nova, você sempre vai masterizar um pouco mais, e quanto mais partidas você tiver, mais jogos você vai carregar. E a gente termina a nossa lista com o Reino, Tanque Selva, não tinha como ser diferente no momento, ele tá nesse high tier. Eu falei dos tanques, né, do Kai e do Doom, porque a gente às vezes é meio desacostumado a falar do Reino. Mas o Reino atualmente talvez seja o tanque mais recomendado para você jogar na selva das ranqueadas aí, independente do elo que você tá, porque ele tanca demais, é muito difícil matar esse Reino. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino, que a gente até assistindo uma gameplay de um pro player chinês, a gente conseguiu entender melhor, o Dani também trouxe alguns comentários, então a gente tem um vídeo aqui completinho. Se você quer jogar de Reino Tanque, esse é o momento, porque eu tenho a impressão de que ele vai ser nerfado nas próximas atualizações, e acabou, você não vai mais conseguir jogar com esse herói aí. Quer dizer, talvez você consiga, mas não do jeito que tá hoje. Reino Tanque atualmente é muito, mas muito quebrado, e tem um baita valor no jogo. Pode rivalizar ali tranquilamente com esse Kai Tank, porque os dois têm papéis um pouco diferentes, né? O Reino ele tem um papel um pouco mais de invade, de fazer algumas outras coisas que o Kai não faz tanto, mas ainda assim o tempo que esse Reino compra é absurdo. Excelente escolha para você aí subir de elo, mas lembrando sempre, né? Se você joga solo e você é muito bom mecanicamente, jogar com campeões carries como Lan, Jing, Luna, Nakururu, Musashi, vai acabar sendo uma melhor escolha. Fechou, família? Então é isso. Essa é a tier list da selva desse mês. Se você não gostou, se você gostou, se você discorda, concorda, esse é o momento, tá? De ir nos comentários e falar. Fala o que você achou. Nem que seja, mesmo que você tenha concordado com a maioria, deixa aí embaixo, concordo, gostei, é isso mesmo, gostei da tier list, porque isso ajuda também a entregar o vídeo para mais pessoas e que a gente continue fazendo esses vídeos por muito tempo aí, beleza? Se você gostou do vídeo, likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e eu espero te ver em um próximo vídeo.